Olá a todos, que Deus esteja abençoando as nossas vidas mais uma vez. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o conhecimento que Deus tem a nosso respeito. Nós sabemos que Deus ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Sabemos que Deus tem conhecimento de todas as coisas e sabe de tudo que acontece. A própria palavra de Deus ela nos afirma e nos confirma essa verdade. A questão básica é que o quanto isso nos impacta se não há em nós a percepção de que Deus está nos observando, ou de que Deus está nos guiando, ou de que Deus está nos chamando. E isso fica bastante claro quando nós trocamos uma experiência, quando nós fazemos algo e que não somos vistos e, diferentemente, quando somos vistos. Porque há uma participação, ainda que implícita, de relação quando nós encontramos um conhecido, quando nós encontramos alguém que já vimos, ou quando estamos procurando algo e nós vemos esse algo. A sua própria expectativa, ela gera algum conhecimento prévio, ela gera em você um pensamento ou uma emoção a esse respeito. E geralmente em relação a Deus, nós costumamos ignorar. Não por menos, né? A palavra de Deus diz em relação a Jesus que Jesus não precisava de que se desse testemunho do homem, ou seja, que se testificasse do homem, porque ele bem sabia aquilo que havia no homem. Ou seja, ele bem sabia a nossa intenção e sabia também a nossa história, conhecia ali uma trajetória. Então isso denota duas verdades. A nossa intenção é aquilo que nós estamos pretendendo fazer. E a nossa trajetória são as marcas que nós vemos trazendo, né? Aquilo que nos deixa nos sentimentos em relação às nossas emoções, ou uma falta de perdão, ou uma situação por resolver, vão influenciar as nossas ações no presente. E Deus conhece todas essas circunstâncias. Um outro texto que vai demonstrar isso de maneira bastante clara também é o texto de João 1, o Evangelho de João no capítulo 1, após João Batista confirmar quem era Jesus, que Jesus era o Filho de Deus. Então Jesus ele sai dali após esse trecho, quando ele encontra Filipe, e ele convida Filipe para segui-lo, para ser um dos seus discípulos. E a história ali no capítulo 1, a partir do 43 para frente, Filipe ele vai passar por Natanael e vai dizer que encontrou lá o Messias, que encontrou o Cristo. E vai dizer que ele vem de Nazaré. E logo Natanael vai perguntar a Jesus, né? Ou melhor, Natanael vai afirmar a Filipe que fazer uma seguinte pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E é muito interessante a resposta de Filipe. Falou: vem e vê. É muito importante essa palavra, vem e vê. Nós precisamos ir e ver. Nós não somos como Deus. Nós não sabemos aquilo que está no futuro e nós não sabemos as circunstâncias que estão distantes de nós. Por isso ele fala: vem e vê. E quando ele vai, Jesus ele se reporta a Natanael e diz: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E Natanael vai dizer para Jesus: de onde me conheces? E ele vai dizer para Natanael: eu te vi sentado embaixo da figueira antes que Filipe te chamasse. E aí isso vai ser muito impactante para Natanael, porque ele estava lá sozinho antes, e aí ele vai dizer que realmente Jesus era o Cristo, que realmente ele era o rei de Israel. E aí Jesus se admira e fala: mas só por isso, porque eu disse que te vi debaixo da figueira, crestes? Então, a partir de agora você verá coisas maiores, verá os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E essa palavra nos traz um pensamento interessante, nos traz um ensinamento interessante, não? Que é aquela questão da testificação.
Nós precisamos sempre de uma testificação. Enquanto Deus sabe de todas as coisas, nós precisamos ter participação nas nossas histórias. Precisamos estar com entendimento naquilo que a gente está pretendendo fazer. Mas a palavra demonstra de maneira muito clara que o que nós precisamos é ir e ver. O que nós precisamos é porque conhecê-lo, porque em relação a nós ele já conhece tudo. E cada vez que a gente conhece, quanto mais a gente vai conhecer, mais nós vamos ver a glória de Deus. Esse é o desejo que nós devemos ter, o desejo de conhecê-lo, o desejo de conhecer a tua palavra. E através dela, nós vamos aumentar o nosso conhecimento de Deus. Nós vamos aumentar a nossa intimidade com Deus e nós vamos receber mais de Deus. Essa é uma palavra que me deixa bastante otimista quando eu penso que não há um limite, mas há sim uma busca que há para nós um retorno, em que há para nós um retorno, o retorno do próprio Deus nas nossas vidas. Que Deus esteja abençoando a todos, no nome de Jesus. Amém.